Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa Casa de Paz e Amor para mais uma noite de trabalho, de estudos, e a todos que estão nas redes sociais nos acompanhando, que tenhamos uma excelente noite de trabalho. Os nossos recadinhos da noite, eles estão passando no nosso telão, mas um importantíssimo para essa semana é a nossa Noite da Pizza, que vai acontecer nesse sábado, no dia 25, aqui às 20 horas, no espaço Jardim do Tatuapé, na Rua Padre Estevão Pernê, aqui pertinho, com os convites ao valor de R$ 50,00 os adultos e crianças de 4 a 8 anos, R$ 25,00. Então, o menu vai estar bem saboroso. Temos de entrada sardela e as pizzas de marguerita, calabresa, portuguesa, atum com mussarela. E sobremesa é um sorvete. Então, quem puder participar, colaborar, quem quiser ter uma noite aí de pizza legal, os convites já se encontram na livraria. Então, para essa noite, nós temos o Evangelho com a nossa amiga Cíntia. A mensagem, quem vai ler por nós é a Anita. A prece de início, o Humberto. E a palestrante da noite é a Mônica Doner. Ela vai falar conosco sobre o capítulo 16, a parábola dos talentos. As vibrações, a Laura, e a prece final, a Ana Paula. Então, já vamos nos colocando numa posição de receptores de bênçãos e de conhecimentos para essa noite. Que Jesus nos abençoe. Antes da gente começar o Evangelho, por favor, desliguem os celulares, né? Vamos só pensarmos em nós nesse momento. Boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza tivesse de ser um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, como se poderia inferir de certas expressões de Jesus, interpretadas segundo a letra e não o espírito. Deus, que a distribui, teria posto nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição, o que repugna a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, em virtude das excitações e das tentações que oferece, da fascinação que exerce. Boa noite. Vigiai e orai. Carlos Batelli. O que tem feito para transformar em obra a tua fé? Para melhorar o teu relacionamento com as pessoas? Para facilitar a solução dos teus problemas? Para diminuir a distância que te fez entre si e os teus familiares? Para te esmerares na profissão, tornando-te mais produtivo e menos suscetível de queixas? Para não te revelares tão frágil diante das dificuldades? Para deixar de ser vítima da própria imprevidência e insensatez? Para conquistar maior simpatia do que convivem contigo, para não te melindrares com tanta frequência. Vamos assim, nesse momento que antecede aos nossos trabalhos, vamos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus. Nesse pensamento em Jesus, que possamos trazê-lo
à nossa frente e ver que Ele está diante de nós, nos abraçando, feliz por estarmos aqui. E assim, vamos também agradecendo a Jesus. Senhor Jesus, muito obrigado por mais essa oportunidade, nessa nossa presença aqui no Paz e Amor, nesse trabalho. Que possamos, Senhor Jesus, pelas nossas vontades, pelos nossos pensamentos, receber todas as bênçãos que aqui necessitamos. E que essas bênçãos sejam de luz, de paz e de amor em seu nome. Que possamos levar em nossos corações essas bênçãos e praticar o seu Evangelho todos os dias, todos os momentos. Que assim seja, Senhor Jesus, e que Deus nos abençoe. Boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e que a espiritualidade amiga possa guiar as minhas palavras. Antes de iniciar, eu quero agradecer à equipe, a oportunidade de estar aqui, de poder conversar com vocês um pouquinho e também agradecer porque todas as vezes que a gente prepara um tema para vir conversar, em primeiro lugar, nós é que aprendemos em primeiro lugar, somos nós os primeiros que vamos aprender. Agradecemos muito por isso, eu fico muito grata por essa oportunidade. Hoje nós vamos falar sobre a parábola dos talentos. Para falar da parábola dos talentos, nós precisamos entender o que é parábola e o que são os talentos. Aí vocês vão dizer assim, nossa, de novo isso? Nossa, Mônica, você vai repetir de novo, mas é que muitas pessoas, às vezes, estão vendo pela primeira vez, não sabem ainda o significado da palavra parábola, nem da palavra talento. Então, é necessário que a gente repita. Então, o que é uma parábola? A parábola é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. De uma forma mais simples. Quando uma criança faz uma pergunta para a gente, que somos adultos, e ela ainda não tem maturidade para entender aquilo, a gente explica para ela de uma forma mais simples, através de uma historinha, para que ela tenha condições de entender aquilo que ela está perguntando. É isso que é uma parábola. E o que são os talentos? Os talentos são as bênçãos que nós recebemos de Deus. Todas as bênçãos que nós recebemos. E elas são inúmeras. E, às vezes, nós não enxergamos quantos talentos nós temos, quanta coisa a gente tem para fazer e nós não fazemos. Por que Jesus falava por parábolas? Vamos nos lembrar quantas explicações damos às crianças por meio de metáforas, alegorias ou histórias lúdicas. Isso faz-se necessário para facilitar o entendimento de certas questões. Há um ciclo na vida do indivíduo no qual o conhecimento vai sendo adquirido gradualmente de acordo com o amadurecimento. Jesus falava por parábolas não para dificultar o entendimento, mas para que, na época, ele fosse interpretado apenas por aqueles amadurecidos, para a compreensão. Jamais seria a sua intenção impedir a compreensão de seus irmãos. Porém, se Jesus falasse claramente, ninguém o entenderia. A doutrina espírita contribui para a elucidação de questões consideradas obscuras em outrora. O Evangelho, segundo o Espiritismo, apresenta as parábolas e as esclarece, simplificando e interpretando as metáforas.
Agora eu vou dar uma parada e fazer um convite para vocês, para a gente ter um maior entendimento, entender a doutrina e também compreender o Evangelho. Venham fazer os cursos na casa. A casa tem muitos cursos, e os cursos ajudam muito, abrem nossa mente, abrem nosso coração, ajuda a gente a lidar com os problemas que todos nós temos em casa. Não que os problemas não aparecerão, nós vamos aprender a lidar com aquele problema de uma forma mais leve. Nós vamos entender o porquê das coisas. Então, fica aqui o convite para vocês virem fazer os nossos cursos. A parábola que nós vamos conversar hoje é a parábola dos talentos. Então, vamos nos recordar como foi a parábola dos talentos que Jesus nos colocou. Um senhor que, ao ausentar-se para longe, chamou os seus servos, lhes entregou os seus bens. E deu a um 5 talentos, a outro 2 talentos, e a outro ele deu apenas 1 talento, a cada um segundo a sua capacidade. E depois de um tempo, ele partiu. Passando um bom tempo, o Senhor retorna e vem conversar com os servos e chamou-os às contas. O que havia recebido 5 talentos, apresentou-lhe outros 5. Da mesma maneira, o que havia recebido 2 talentos, apresentou-lhe outros 2. E o servo que havia recebido um único talento, devolve ao Senhor esse único talento. Vamos agora interpretar e entender essa parábola. Primeiro, por que será que os talentos foram distribuídos de forma desigual? Segunda coisa, quem é o Senhor? Terceira, quem são os servos? Quarto, e o que significa o tempo? Então, vamos lá. O Senhor nada mais é do que Deus, o nosso Pai, que nos criou seus filhos e que nessa parábola somos representados pelos servos, que recebemos os talentos do nosso Pai. Lembrando que o talento são as bênçãos. Então, fazendo essa ligação, que Deus é o Senhor e que nós somos os servos, os seus filhos, já temos condições de fazer uma interpretação, um primeiro entendimento dessa parábola. Deus, nosso Pai, concedeu a seus filhos talentos, vários talentos, para que nós, durante um tempo, como os servos da parábola, tivéssemos a oportunidade de utilizar, de multiplicar, de utilizar do nosso livre-arbítrio, do nosso entendimento, para fazer com que aqueles talentos pudessem ou não serem multiplicados. Bem, se Deus é nosso Pai e nos deu talentos, quais são os talentos que Deus nos deu e nos proporcionou? Na parábola, os talentos eram recursos financeiros, 5 talentos, 2 talentos e 1 talento. Quais seriam os talentos que Deus nos deu em nossa vida? Há quem pense que os talentos são recursos materiais, mas quem pensa desta maneira é um equívoco, porque os talentos que Deus nos dá são todos os recursos que Ele coloca à nossa disposição, para que possamos utilizá-lo em nosso benefício, em nosso crescimento espiritual e também no crescimento espiritual do nosso próximo, auxiliando o nosso próximo a crescer e se desenvolver. Quais são esses recursos que Deus nos deu para o nosso crescimento, para o nosso progresso? Eu estou falando aqui não apenas dos bens materiais, mas também dos bens espirituais. Vamos ver agora alguns exemplos de talentos e de como utilizar bem esses talentos. Se nesta vida algumas pessoas possuem maiores recursos financeiros, tiveram a oportunidade de virem com o talento da riqueza, certamente que essa oportunidade da riqueza não é somente para satisfazer seus interesses particulares
e egoístas. Esse talento é para auxiliarmos no desenvolvimento da humanidade, através de investimento da área da ciência, ajudando no progresso e no desenvolvimento da humanidade. E mais ainda, que também possamos auxiliar em instituições de caridade, porque através das instituições de caridade, muitas famílias, jovens e idosos são auxiliados. Temos também o exemplo de amigos e parentes que nos ajudam nos momentos difíceis. Num período curto, que nós passamos por impossibilidade de trabalhar, ou então estamos desempregados, e veio alguém e estende a mão, naquele momento, me auxiliando financeiramente. Como está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, naquela catástrofe. Quantas pessoas, empresários, pessoas que têm muitas posses estão ajudando? É nesse momento, realmente, que a gente tem que ver se quem tem a posse, que tem o dinheiro, realmente está fazendo o quê? Ajudando o próximo. E não só para ele, naquele momento egoísta dele. Então, é exatamente isso que nós estamos vendo. Não só esses que têm o dinheiro, aqueles que não têm estão arregaçando as mangas e estão lá ajudando. E nós aqui, o que nós estamos fazendo? Podemos fazer muita coisa, uma prece, uma oração, podemos abrir o nosso armário e falar, olha, há quanto tempo eu não uso essa blusa? Há quanto tempo eu não uso mais esse sapato? Vamos doar para aqueles irmãos que estão tão necessitados nesse momento. Então, todos nós, quem tem posse e quem não tem, todos nós podemos auxiliar aquele que está necessitando. Como eu estou lidando com os meus talentos? Estou sabendo lidar com o meu talento de ser amigo? De saber ouvir? De entender? De aconselhar o meu amigo? E o meu talento na família? Se eu sou pai ou mãe, estou me dedicando? Estou sabendo esclarecer? Estou sabendo dar amor aos filhos, dar atenção, orientar os filhos, encaminhando para o bem, dar a base para que os filhos tenham condições de estudar e ter valores morais e serem pessoas dignas? E no nosso trabalho profissional? O nosso trabalho profissional também é um talento. Estou fazendo o meu trabalho de forma honesta, ou devido à minha vaidade, o orgulho, o egoísmo ou o meu interesse, não estou sabendo multiplicar esse meu talento como Deus gostaria que fizesse? E o meu corpo? O meu corpo também é um talento que Deus me deu. Eu estou cuidando bem dele para que ele tenha equilíbrio, saúde e bem-estar? E quando eu estou adoentada? Ou quantas pessoas estão doentes em hospitais, com vários tipos de doença, algumas mais simples, outras mais graves? Será que a doença pode ser considerada um talento? Quem já não ouviu alguém dizer, eu era tão apegada às coisas materiais, só pensava em ter, em conquistar, mas depois que eu fiquei doente, passei a refletir sobre a vida, e muitas coisas que eu dava importância não eram necessárias para a minha felicidade. Através da doença, eu me religuei ao Pai, e hoje eu sou uma pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa melhor para mim e para o próximo. Agora vamos nos lembrar, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. A gente ouve muito sobre isso, mas quando a gente passa pela dor, é que a gente vê que realmente que a dor é uma bênção. A gente vai realmente se ligar ao Pai, nos aproximar e nos tornarmos pessoas diferentes e pessoas melhores. Muitas vezes temos dificuldades de perceber na dor os recursos que Deus nos dá para me renovar, me modificar, me transformar em meu benefício e também em benefício do meu próximo. Então, a dor
também é um talento. A inteligência também é um talento dado por Deus? Sim. Quantas a utilizam para comandar, para obter poder, para oprimir o seu próximo? Vemos muito isso na política. Mas a inteligência é um talento belíssimo e Deus espera que utilizemos esse talento para o bem, para auxiliar o crescimento do outro, dando orientação, educação e colocando em prática os conhecimentos. Outros exemplos de talento. A paciência é um talento, o saber ouvir é um talento, o sorriso. Agora, eu vou dar um exemplo meu, que aconteceu comigo, sobre o sorriso. Eu saí uma vez aqui da Casa de Paz e Amor e fui pegar a Radial Leste, parei no farol da Radial, e um cadeirante se aproximou do carro. Eu estava com o vidro um pouquinho aberto, e naquele momento eu não senti medo, porque geralmente a gente sente medo. A gente para no farol, a gente sente medo. Mas naquele momento eu não senti medo. O cadeirante se aproximou e me ofereceu o que ele estava vendendo. Ele estava vendendo agulha e linha. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, muito obrigada. E sem perceber, eu sorri para ele. E ele disse assim para mim, muito obrigado pelo seu sorriso. Naquele momento, ele me deu uma lição de vida. Porque quantas e quantas vezes eu parei em farol e me ofereceram coisa, eu fechei o vidro, eu não olhei, eu fiz cara de brava, e naquele momento não, eu sorri. E eu vi a importância que foi do meu sorriso para ele, que ele me agradeceu por eu ter dado um sorriso. Então, naquele momento, eu usei um talento meu, que eu nem sabia que tinha, e fiz o meu próximo feliz. Agora que falamos sobre o talento da paciência, do saber ouvir, do sorriso, eu lembrei da minha avó. Quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei muito da minha avó. A minha avó, que já está no plano espiritual, ela estava sempre pronta para ouvir e ajudar os vizinhos. A família, sempre pronta para fazer o bem, sempre. Durante a encarnação toda da minha avó, eu nunca ouvi a minha avó fazer uma reclamação e nunca ouvi minha avó fazer uma crítica. Isso eu me lembro muito, porque isso marcou muito para mim. Que a gente reclama de tudo, né? Reclama disso, daquilo, do tempo e tal. Eu nunca ouvi. Era um ser muito iluminado e muito evoluído, com um coração onde sempre cabia mais um. Se o vizinho não sabia cozinhar, ela ia lá e ajudava e ensinava. Se tinha dificuldade para cuidar do bebê, ela ensinava a dar banho, a fazer a papinha, a fazer a mamadeira. Ela explicava tudo. Se alguém precisava desabafar, conversar com ela, contar um problema, ela estava sempre pronta para ouvir e aconselhar. Sempre com uma palavra de carinho, uma palavra de amor, de paz e um cafezinho. Porque todo mundo que ia na casa dela, ela tinha o maior prazer em fazer um café fresquinho e servir o café para a pessoa. Isso para ela era assim, considerado muito amor que ela fazia aquilo. Aonde a minha avó ia, todo mundo falava, põe a tua avó aqui do meu lado. Ah, pede para ela sentar aqui perto da gente, porque a minha avó transmitia uma energia muito boa mesmo. E quando eu estava preparando a palestra e eu comecei a ler, me veio a minha avó no meu pensamento, muitas saudades dela. E depois que as pessoas falavam com ela, saíam mais leves, calmas, porque foram recebidas com muito amor. Ela transmitia uma energia muito calma, muito leve, muito gostosa. Bem, agora vamos ver o que significa o tempo nessa parábola. Porque, como vocês viram, na parábola, o Senhor distribuiu os talentos, depois ele viajou, passou um tempo e retornou. Ele deu um tempo para que os servos fizessem alguma utilidade com aquele dinheiro que ele deu. E o tempo para nós,
que somos os seus filhos é a nossa existência reencarnatória. É esse tempo que estamos aqui na vida material, é o tempo que Deus nos deu para multiplicarmos os nossos talentos. Deus diz: meu filho, estão aqui os seus talentos, materiais e espirituais, e você tem a tua existência reencarnatória para multiplicar os seus talentos. Será que eu estou realmente atenta à responsabilidade que me foi dada aqui quando eu reencarnei? Já estamos com os nossos talentos e o tempo já está passando. Em algum momento, Deus vai nos chamar para darmos conta dos nossos talentos. Ele vai dizer: durante a tua existência, o que fizeste dos talentos que eu te dei? Se voltássemos hoje à pátria espiritual, o que você fez com os talentos? Como multiplicaste? Como usaste para aliviar a dor do teu próximo? Para amenizar o sofrimento do teu irmão? O que nós diríamos? Então, o tempo é a nossa existência reencarnatória. E nós não sabemos quando ele terminará. E é por isso que precisamos trabalhar cotidianamente na multiplicação dos nossos talentos. Agora, vamos pensar, por que será que o Senhor distribuiu os talentos de forma desigual? Porque a gente já falou do Senhor, já falamos do servo, já falamos do tempo, e vamos ver por que os talentos foram distribuídos de forma desigual. Por que foi necessária essa distribuição desigual? Onde um servo recebeu 5, o outro recebeu 2 e o terceiro recebeu apenas 1 talento. Temos que lembrar que todos nós aqui reencarnados estamos em graus evolutivos diferentes. Nem todos nós estamos na mesma condição de evolução espiritual. E é exatamente isso que faz com que o número de talentos sejam distribuídos de forma desigual. Aqueles espíritos que são mais evoluídos, mais experimentados, que têm mais condições intelectuais e morais, eles com certeza receberão um número de talentos maior e terão condições de fazê-los multiplicar. Aqueles espíritos menos evoluídos, espíritos que são mais novos na criação e ainda não adquiriram muitas experiências, têm menos condições de multiplicar os seus talentos como os outros. Deus, nosso Pai, é bom e justo e nos dá talentos de acordo com as nossas necessidades, cada um de acordo com a sua capacidade e as suas obras. Por isso que a gente vê, por que aquele tem isso? Por que aquele fez aquilo? Então, Deus não faz diferença. Deus é bom e Deus é justo. Ele tem que dar os talentos de acordo com a capacidade de cada um, para que a gente possa usar esses talentos em benefício de maior número de pessoas possíveis. É por isso que os talentos são recebidos de forma diferente. Impressionante é a quantidade de bênçãos que somos dotados. O Criador não mediu esforços para nos dotar de elementos maravilhosos em prol da nossa própria evolução. Vamos refletir esta semana e observar quais são os nossos talentos. Como estamos utilizando esses talentos? Nós vamos enterrar os nossos talentos ou vamos fazer como aquele servo que é bom e fiel, que ele multiplicou os talentos dele? Devemos usar o nosso livre-arbítrio para utilizar bem os nossos talentos,
para o nosso progresso, evolução e também auxiliar na evolução do nosso próximo. Por isso que eu falei no início aqui para vocês. Quando eu estava estudando para fazer a palestra, eu aprendi muito. E eu fiz uma grande reflexão. Quais são os meus talentos e se realmente eu estou sabendo usar os talentos que eu recebi. Por isso que eu falei, eu fui a primeira a fazer essa reflexão e a perceber se realmente eu estou sabendo usar de forma adequada, e eu comecei a observar quando o meu próximo está precisando mais. Eu tenho pensado assim, nossa, eu preciso ter um pouco mais de paciência em algumas situações. Eu preciso aprender a ouvir aquele meu amigo ou aquele meu familiar, que quantas e quantas vezes vem conversar comigo, e às vezes eu falava assim, hoje eu não estou com paciência, né? Mas eu vou estar aqui, né? Não. Então, vamos fazer a nossa parte, emprestar o ouvido, dar um sorriso, usar os talentos que foram dados a nós e usar do nosso livre-arbítrio para aplicar esses talentos da melhor maneira possível, tanto para nós, para a nossa evolução, e também para ajudar na evolução do nosso próximo. Eu agradeço muito a atenção de vocês, que tenhamos uma semana muito harmoniosa, de muita paz e de muito amor. Que Jesus nos abençoe. Então vamos nos acomodando confortavelmente em nossas cadeiras, em nossos locais, já sentindo essa luz que nos ilumina, lá no alto da nossa cabeça, no nosso coronário, toda essa luz, todos esses nossos talentos que foram trazidos para nós. E assim, já sentindo toda essa emoção já reinante no nosso salão, nós já vamos pedindo aos nossos médios que já iniciem os nossos passes, que nós possamos, cada um de nós, sentir, desde o nosso coronário, essa luz que nos ilumina, os nossos pensamentos que é na nossa testa, que são também envolvidos nesse instante, para que nós possamos lembrar quais são os nossos pontos fortes, os nossos talentos, e pensar que nós podemos e temos condições. Que a nossa laringe sinta a nossa voz e que nós possamos passar para todas as pessoas, desde os nossos familiares, em nosso trabalho, onde quer que nós passemos, levar esses ensinamentos aos nossos companheiros, aos nossos amigos, e no nosso coração, que nós possamos trazer toda essa emoção para todas as pessoas, o amor que nós possamos dar, que são todos os nossos talentos que nos envolvem, e que nós possamos agradecer sempre. Agradecer por ter essa oportunidade de aprendizado. E aí nós vamos envolvendo todos os nossos centros de força. Cada um deles estão sendo energizados. E aí nós vamos até os nossos pés, onde podemos caminhar e também levar para todas as pessoas, para todos os nossos amigos, familiares, esses ensinamentos. Caminhar firmes e fortes, cada um no seu passo. Aquele que pode caminhar um pouquinho mais, tem aquele que caminha um pouquinho mais devagar.
aquele que caminha com mais intensidade e aquele que pode correr. Que nós possamos caminhar com todos esses nossos ensinamentos e levar a todas as pessoas, a todos os nossos amigos, àqueles que precisam nos ouvir, os nossos vizinhos, com o necessário. E como nós percebemos, os nossos talentos são diversos. É um sorriso, é uma palavra amiga. É tudo aquilo que nós temos, um abraço. Um abraço é muito bom. E que nós possamos realmente levar para nossas casas o talento maior, que é o sorriso. Esse sorriso vai ser da nossa semana, o abraço e o sorriso, que nós possamos levar a todas as pessoas que encontrarmos. Não é difícil, não se paga, não se vende, nós podemos doar. E assim, nós vamos pedindo para todos os nossos amigos que estão em situação de rua, que nós passamos nesse instante pensando demais neles. Então vamos passando esses nossos talentos, como foi dito primeiro, esse cadeirante, mas a toda a população que hoje não é situação, é o momento de pessoas muitas que estão nas ruas. Vamos levando aos hospitais esses nossos talentos, com as nossas orações, um pensamento bom, um pensamento de alegria. Não vamos sentindo essas pessoas que estão internadas ou doentes, tristes. Vamos imaginá-las alegres, felizes, trazendo amor. O amor para nós, a paciência de estar doente, mas saber ser paciente, resignado, mas alegre. Pedimos às penitenciárias que nós possamos entender qual o motivo de cada um estar ali. E nesse entendimento, nós vamos passando a todas as pessoas. E assim, Pai de infinita bondade, que nós possamos cada vez mais ser um talento, passar esse talento a todas as pessoas. E assim, nós vamos nesse instante agradecendo por esta oportunidade de aprendizado. Agradecendo, Pai, por este momento que nós estamos aqui, pela oportunidade da vida, pela oportunidade de, por um instante, pensar só em nós. Vamos esquecer tudo lá fora e agradecer a Deus por esse instante. E assim, agradecidos por estarmos aqui nessa casa, vamos pedindo por todos os colaboradores desta casa, por toda a presidência, por os coordenadores da casa, aqueles que adentram e saem desta casa, aos médios, a todas as pessoas. E assim nós pedimos também por aquelas as urnas que estão ali fora, que elas sejam envolvidas para os encarnados e desencarnados. E assim, mais uma vez, agradecido como estamos, nós vamos até as matas. Vamos seguindo firmes e fortes. Vamos sentindo as árvores no nosso rosto, as cachoeiras que encontram também nesses locais. E dali são retirados todos os medicamentos necessários para
as nossas águas que nós trouxemos. Que essas águas, ao tomarmos esta água, nós possamos sentir o amor, a luz dos nossos queridos pretos velhos, dos caboclos, dos índios, de toda a equipe das matas. E que nós possamos agradecer sempre por esta água, por este medicamento. É um medicamento necessário. E assim, Pai, nós lhe agradecemos mais uma vez. E que nós possamos realmente levar para os nossos lares o talento do sorriso e do abraço. E que essa semana seja esse de luz, paz e amor em Jesus.